Olá, bem-vindos ao canal Teatro Entre Fotos e hoje nós temos o prazer de entrevistar Francis Helena Costa, uma artista completa. Segundo o Insta, ele diz que ela é uma atriz que cria, escreve e dança. Isso a gente vai conferir agora, batendo um papo bem gostoso com ela. Fique aí, você é nosso convidado e aproveita, já faz sua inscrição e ativa o sininho aí. Francis, muito obrigado por ter aceito o convite do Teatro Entre Fotos. Obrigado por estar aqui hoje com a gente. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui, estou acompanhando o canal e estou gostando bastante. Nossa, como é bom ter um canal no YouTube dedicado ao teatro, meu coração fica quentinho. Ah, que bom, a intenção era essa. Nasceu lá atrás, né? No início da pandemia, a gente está conseguindo trazer aí vocês com bastante prazer para cá, para o canal. Incrível, incrível. E veio na pandemia, melhor ainda, né? Porque é um momento que a gente ficou longe do teatro e ao mesmo tempo perto, porque começou essa nova forma de fazer teatro, essa forma híbrida, que no fim das contas foi maravilhoso, né? Não é? Então, aproximou a gente, no fim das contas. E fala uma coisa para mim, Francis, como é que nasce essa artista aí, a Francis? Aqui, ixi, olha, eu acho que essa artista aqui, eu estava tentando me lembrar, assim, de quando eu acho que a arte entrou na minha vida. E eu acho que a lembrança mais antiga que eu tenho foi quando minha mãe me colocou no balé clássico. Eu tinha de 2 para 3 anos de idade, imagina, ela tirou a fralda para me colocar no balé. E, ou seja, era uma pessoa que gostava ela já era uma pessoa que gostava de arte, né? E eu lembro que uma as primeiras lembranças que eu tenho era num momento da aula de balé em que a professora dava uma dança livre. E ela dava uma cartola e uma bengala para a gente dançar. E ela fazia, era uma roda assim para todo mundo assistir e a gente podia criar o que a gente quisesse. E eu lembro que meu coração ficava batendo forte para chegar nesse momento da aula. Ou seja, era um momento que eu podia criar, podia fazer o que eu quisesse com uma cartola e uma bengala. Então nem era pelo balé clássico em si, era pelo momento de criar, de interpretar. Então eu acho que a sementinha foi colocada ali. É a sensação que eu tenho, sabe? A arte começou aí nesse momento, com a dança. Começa a dança e depois vem o teatro. Começou com a dança, e aí eu era uma criança bem aparecida, bem que gostava de fazer tudo na escola, e aí indicaram uma agência para eu ir quando era criança, e aí comecei a fazer comercial. Eu lembro o primeiro teste de comercial que eu fiz, que foi a primeira vez que eu entrei num estúdio, e vi a câmera, vi o cenário montado, eu falei, caramba, é um lugar de mentira, mas é para fazer de verdade. Foi uma coisa meio assim, e falei, opa, gostei disso também. Então veio primeiro a dança, depois veio a publicidade, e aí fiz minha primeira novela aos 9 anos de idade e a primeira peça de teatro profissional aos 10. Então o bichinho da interpretação me pegou bem cedinho. Gostei dessa definição quando você viu o local, né? O set ali, falou, olha, é para brincar, mas é para fazer sério, né? Vamos brincar de fazer sério a coisa, né? Eu entendi já que era sério, porque assim, o cara estava falando sério, explicou. Eu lembro que foi a primeira vez que eu entrei no estúdio, era para fazer uma irmã de um bebezinho num berço. Era um comercial de amaciante e tal. Então, eu tinha que olhar o bebezinho, ter ciúme do bebê e depois ficar apaixonadinha pelo bebê. Eu falei, caramba, tipo, eu tenho uma irmã que é novinha, eu posso pensar que é minha irmã. Sabe quando já começa a vir uns insights assim? Eu falei, caramba, é brincadeira, mas é sério. E eu gostei disso. Gostei dessa brincadeira séria. É incrível, porque quando a gente vê a criança interpretando, assim, essa era a minha dúvida mesmo. Como é que eles conseguem fazer a criança, né, viajar nessa história e entrar nessa cena como real, né? Porque a criança quer brincar, né? E olha aí, agora Exato. você está O meu dando uma sobrinho está aqui me resposta interessante. acompanhando. Meu Ai, sobrinho, opa, ele tá me seja acompanhando, porque bem-vindo. ele está de férias, então ele está aqui comigo também, tá na casa da tia, e é outro que adora dançar também. Tá vendo? Já temos aí um próximo ator. Como é o nome dele? Gustavo Henrique. Gustavo, depois a gente vai fazer uma entrevista com o Gustavo, então. Combinado. Francis, a gente sabe que são várias as linguagens artísticas, né? O que te chamou a atenção primeiro dentro do leque da interpretação? Eu acho que, assim, eu lembro que o primeiro comercial que eu fiz, que eu fui aprovada, era para eu interagir com as tartarugas ninja.
Então, eu já tive um contato, assim, que eu tinha que interagir num chroma key com algo que não existia. Então, a imaginação foi indo. Ali, acredito que já foi um lugar de interpretação, né? Que você tem que criar e tudo mais. Mas eu acho que, para mim, como eu comecei muito novinha, a minha primeira novela foi acho que foi um start para mim. Ali eu pensei, eu quero fazer isso para sempre, que foi Éramos Seis. Eu era neta da Irene Ravache. Então, olha que por onde eu comecei, que Nossa escola Senhora, já. que fera, né? Nossa, e assim, como era essa coisa, essa brincadeira séria, né, de ser neta dessa atriz maravilhosa, e eu lembro a brincadeira deles no set, assim, ela, Marcos Caruso, Jussara Freire, Alton Bastos, eram, assim, pessoas incríveis que entravam, brincavam e depois faziam sério. Eu era filha da Luciana Braga e eu lembro que ela tinha um sotaque super forte, carioca, mas ela fazia uma paulista. E eu achei aquilo fantástico. Eu falava, cara, como que essas pessoas conseguem, né? Eu achava mágico essa brincadeira, porque parecia uma brincadeira de casinha, né? Ela tá brincando que é minha mãe, eu tava brincando que era minha avó, o sotaque mudava. Eu falei, cara, um dia eu quero ficar assim, eu quero ser assim, desse jeito, mudar o sotaque, mudar a voz. E acho que eu estou conseguindo indo por esse caminho de tentar ficar parecida com essas divas. E você tinha essa disciplina já como criança? Você conseguia ter essa disciplina de falarem as coisas Eu assim? tinha. Olha que Tinha. legal. Eu gostava muito, assim, muito mesmo. Mas eu acho que era isso, era essa coisa assim, um cenário de época, você colocar um figurino, é uma brincadeira, né? Era uma Mas eu sempre levei brincadeira. muito a sério. Porque era o lugar que eu mais gostava de estar. Eu lembro que eu chegava na escola e falava, não, isso daqui. Depois eu vou para o lugar que é mais legal, que é o cenário, né? Que é o teatro. Então era uma brincadeira bem séria. Eu sempre levei A muito a sério. criança leva a brincadeira muito a sério, né? A gente cresce e vai perdendo um pouco isso. Desses tantos trabalhos que você tem internet, televisão, teatro, cinema, dança, né? O que te move a fazer essa arte? Assim, tem queda para um lado ou para o outro? Eu gosto mais de dançar, gosto mais de. Você falou até que escreve. Sim, escrevo também. Inclusive, a peça que eu estou fazendo agora, a adaptação do livro para o teatro, é minha, junto com Augusto Cury, né? Tá. Eu adoro escrever, é uma coisa que eu também faço desde nova, mas eu acho que eu só dei espaço para isso de um tempinho agora, eu já mais velha para cá. Eu me permiti abrir isso, esse outro lado. Eu acho que a coisa que eu mais gosto de verdade é o teatro. Assim, em primeiro lugar é o teatro. Depois a TV, depois a dança e depois a escrita, eu acho. Mas assim, eu queria poder fazer tudo ao mesmo tempo sempre. Eu acho que o que me motiva é estar sempre em movimento, porque eu sempre acabo unindo tudo, né? Eu entro num espetáculo para ser atriz e quando vejo, acabei virando diretora de movimento do espetáculo. Aí entro no espetáculo para ser atriz e acabo virando roteirista. Então, eu acho que a sede de criar, de estar sempre em movimento e de ser. Eu acho que quando eu vejo, eu já fiz, sabe? Eu me cobro muito, mas eu também eu sou muito livre de falar, só vai com o coração, sabe? Cria, sabe? Sem muitos julgamentos. E quando eu vejo, eu já estou fazendo. Já estou dirigindo, já estou criando, e eu estou me permitindo cada vez mais, sabe? Deixar todas as veias artísticas irem juntas, porque o artista é um só, né? A gente é essa mistura de tudo isso. E se eu tivesse essa vivência até agora por todas essas partes da vida, seja a faculdade de publicidade que eu fiz, seja o balé, eu tento unir tudo, né? Porque o artista é essa misturinha, né? De tudo, de todas as nossas experiências e referências, né? E você consegue trazer de uma para outra, você aproveita todas elas para montagem de um personagem, para escrever alguma coisa, eu uso o que o balé me traz, eu uso o que o teatro me traz. Consegue fazer isso? Muito, muito. No balé eu sou atriz que dança, no teatro eu sou atriz que dança, no balé eu sou a bailarina que atua. Eu tento sempre misturar tudo. Isso faz um ator completo, você diria assim, ou não? Eu acho que faz um. Eu não diria que eu sou completa, porque eu acho que faltam muitas coisas ainda que eu gostaria de fazer, mas eu acho que me traz um leque maior, assim, de possibilidades e de ajuda, sempre com os companheiros,
né, que estão, porque o teatro é um trabalho feito em grupo, né, e quando um tem uma coisa que entende mais de canto e traz para esse grupo, putz, eu adoro, porque é uma área que eu não vou muito, né, mesmo já tendo feito musical e tal, não é uma área que eu domino muito, o canto. Então, quando tem algum ator que entende dessa parte, agrega isso ao grupo, é maravilhoso. Se eu posso agregar com a dança ou com a escrita, eu acho incrível. Francis, tem algum trabalho, assim, principalmente no teatro, né, especialmente no teatro, que te marcou? Assim, uma experiência que você teve que você jura que não vai esquecer, jamais? Olha, eu tive uma experiência, quando eu fiz 30 anos, eu fiz Julieta. E a Julieta tem, na história, né, ela tem de 13 para 14 anos, ela é jovenzinha, né? E eu lembro que eu estava com 30, foi uma época que eu estava fazendo muita publicidade, ou seja, um trabalho oposto ao teatro, e eu estava fazendo muito audiovisual, e veio o teatro, veio Romeu e Julieta, e eu estava com 30, e eu achei que eu não ia dar conta de fazer uma personagem tão jovem mais, porque eu já estava passadinha. E foi incrível entrar nesse universo jovem, mas não de uma jovem de agora, uma jovem de lá de trás. E foi uma delícia. Sair do lugar que eu estava começando a fazer mãe, né? Com 30 anos você começa a fazer papel de mãe, você começa a ter um outro lugar, e aí, de repente, o teatro me levou lá para trás, me trouxe uma jovialidade que talvez eu acho que eu nem tinha tido quando eu tinha aquela idade. Entendi. Então, foi uma coisa que me marcou muito. Você estava pronto para fazer aquele papel tão jovem aos 30 anos de idade. Pois é. Já poderia fazer a Ama, mas fiz Julieta. Eu vou começar a fazer teatro agora, que eu estou com 60, eu quero fazer o Peter Pan. Vamos ver se alguém me contrata para este papel, porque, né, não em vez do avô, né, do Peter, brincadeira. Mas no teatro tudo pode, né? Vai que, né? A gente não sabe. Fala uma coisa para mim, Francis. Na peça O Homem Mais Inteligente da História, conta para gente essa experiência. Eu faço a personagem Sofia, ela é uma neurocientista, e o espetáculo Homem Mais Inteligente da História é baseado no livro do Augusto Cury, que conta a história do Marco Polo, que é um neurocientista ateu que é desafiado a estudar a mente de Jesus, e ele começa a estudar a história da vida de Jesus, mas sob o ângulo das ciências humanas. Então, porque ele não acredita em religião, não acredita em nada metafísico. Então, a peça é muito interessante por isso, porque é uma análise filosófica, uma análise comportamental, uma análise sobre gestão da emoção, sobre esse personagem que está no imaginário humano, né? Esse personagem que é o homem Jesus. E a minha personagem é assistente desse neurocientista, que dá uma cutucada nele, ela incentiva ele a fazer esse estudo, e eles vão por uma jornada bem interessante aí para conhecer esse homem que dizem ser o homem mais inteligente da história. Eles vão colocar à prova isso, não do lado religioso, mas sim do lado científico. Poxa, é um trabalho bem interessante, hein? Bem complexo. É interessante porque o Augusto Cury no livro, eu acho que ele é muito respeitoso justamente por isso, porque ele aborda tanto pessoas que são ateus, que não acreditam em nada, quanto pessoas que acreditam em coisas sobre-humanas, metafísicas e tudo mais. Então, eu acho que é uma peça que acaba abraçando todo mundo. Não importa se você acredita ou não, não é essa a questão. O que importa é o que isso traz de benefícios para a sua vida e como autoconhecimento. Então, o espetáculo está bem interessante por causa disso. Acredito que todo mundo se identifica um pouquinho. No elenco mesmo, nós temos ateus, temos religiosos, de várias vertentes diferentes, e a gente acaba discutindo entre a gente sobre essa gestão da emoção que o Augusto Cury propõe, e que eu ajudei, fiz o co-roteiro junto com ele, e estou adorando. Adorei fazer esse roteiro. Olha essa formação do ator, até isso permite, né, que várias religiões você consiga conversar num determinado momento, né? Coisa que não é tão fácil. Não é nada fácil. Não, e ainda mais nesse momento da pandemia, que a ciência ficou tão em voga e a gente precisa tirar o chapéu para todos os cientistas que literalmente salvaram a nossa vida, e ao mesmo tempo, quantas pessoas precisaram se apegar em alguma coisa religiosa para poder ter um respiro para sobreviver. Então, eu acho que essa obra vem num momento muito interessante por causa disso, de conseguir unir esses dois lados. Um lado para quem acredita, que seja um lado mais espiritualizado, e um lado para quem realmente precisa de provas, que é realmente o que nos salvou. Então, essa obra faz assim, sabe? Abraça, e é possível abraçar. Então, eu estou bem feliz por isso. Francis, e trabalhos futuros? O que você tem aí planejado que você possa contar, é claro, para a gente? O que está na sua programação, pelo menos para 2022?
Eu gravei uma participação num longa, que está em pós-produção, está pronto para sair, é para o streaming, ainda não dá para falar qual é, mas logo, logo já vai estar aí. É uma participação pequena, mas muito divertida. O filme é muito divertido, com um elenco muito bacana. E, fora isso, o nosso espetáculo vai viajar ao Brasil, né? Então, além de ficar aqui em São Paulo, a gente vai fazer a turnê nacional e tomara que tem planos também para uma turnê fora do país também. Olha que espetáculo. Portugal. Portugal, vamos ver. Ai, que delícia que vai ser. E os seus contatos? Quem quiser ir atrás, seguir a Frances, né, essa atriz maravilhosa, completa, que escreve, dança, atua, faz tudo. Bolo também, não? Você cozinha? Ai, eu cozinho meio mal, gente. Mas se precisar de um papel de cozinheiro, alguma coisa tinha eu que ser ruim. Gente, alguma coisa tinha que ser ruim, não é possível. Essa mulher mas se tiver que fazer um papel de cozinheira, de chefe, de qualquer coisa, eu aprendo a cozinhar. Aqui não tem preguiça, não. Só nessas condições, né? Só nessas condições. Aprender a cozinhar para convidar a gente para um jantar, nem pensar, né? Aí já é mais difícil. Aprendi a andar de bicicleta porque tive que gravar andando de bicicleta. Primeira vez que eu andei de montanha-russa na minha vida foi para poder gravar. Ou seja, a minha profissão me permite fazer coisas. Se dependesse de mim... Quais são os seus contatos, Frances? Bom, eu uso bastante o Instagram, inclusive, durante a pandemia eu fiz uma websérie que depois virou um curta-metragem autoral, contando toda a minha história, que chama Carta para Mim, Experiência Cênica Autobiográfica. Então, se quiserem conhecer a minha história, tem toda lá tem vídeos legal, tanto no YouTube quanto no Instagram, que o meu Instagram é @FrancesHelenaCosta. Todas as minhas redes são Frances Helena Costa, Costa com Z. Costa com Z, isso que eu ia falar. Esse Costa com Z você que personalizou, né? Não. É espanhol, é de família, do meu avô. Olha só, eu acho que ela fez isso para ser diferente. Não, o meu sobrinho que está aqui é Costa também, é Costa com Z, a família toda Costa com Z. O Instagram, a partir de lá, vocês conseguem ir para tudo quanto é lugar. Perfeito. Está falado, eu quero te agradecer imensamente, Frances, que delícia. Eu ficaria aqui horas, é que a gente tem eu também. Gravação. E, olha, muito obrigado. Eu falo muito. Desculpa. Nada, muito obrigado. Você é a rainha da simpatia, Frances. Obrigado por fazer parte aqui um pouquinho do Teatro Entre Fotos. Agradeço muito, Maurício. Estou muito feliz de acompanhar o canal de vocês. Continue, porque está lindo. Obrigado. E para você que está nos acompanhando, muito obrigado por estar conosco mais uma vez aqui no canal Teatro Entre Fotos. Lembrando, faça a sua inscrição e ative o sininho para ser avisado aí das novidades. Até o próximo canal Teatro Entre Fotos. Tchau, pessoal.